Oi, gente, tudo bem? Sou o Bruno Videira, do Movimento Viva Cachaça. Venho aqui falar sobre o segundo vídeo da série de vídeos falando sobre bebida alcoólica na quarentena, o álcool na quarentena. O primeiro vídeo eu fiquei muito contente com a repercussão que deu, as pessoas comentando bastante. Agradeço vocês aí que comentaram, que falaram com a gente. É tão importante nesse momento, né? Esse acolhimento, né? A gente estar junto, né? Conseguir, mesmo distante. E o primeiro vídeo a gente falou sobre os dados do mercado. Muita gente achava que aumentou o consumo de álcool na quarentena. E os dados mostraram que houve no Brasil 52% de redução na compra de álcool. Então as pessoas. O que aumentou foi a frequência. Então tem gente bebendo em outros horários, bebendo, tomando uma dose no almoço, só que bebendo mais vezes durante a semana, só que o volume de álcool diminuiu. Então quem quiser ver o vídeo, tá aqui no IGTV, pode acompanhar também, manda pra gente, pode compartilhar o vídeo aí, acho que foi muito interessante. Esse segundo vídeo está falando sobre excessos, então álcool na quarentena, os excessos. E os excessos são muitos, né? O que ocorre no excesso de álcool, o excesso quando a gente bebe demais, os excessos, a violência doméstica em decorrência do álcool e os excessos de proibição do governo. Então, a gente está falando de alguns excessos e o primeiro que eu vou falar para vocês é sobre o excesso de álcool. E antes de falar do excesso, a gente vai falar o que acontece com o álcool no organismo. Quando a gente toma uma dose de cachaça, uma taça de vinho, uma latinha de cerveja, o álcool ele entra no organismo. No primeiro momento, ele é prazeroso, porque ele dá uma desinibição. Então a gente fica mais relaxado, fica mais tranquilo. E aí o álcool vai para o estômago, é metabolizado no fígado e o fígado elimina o álcool, porque o álcool não é uma substância, é uma substância estranha ao corpo, né? Então, o problema se dá quando a gente começa a beber demais. O excesso de álcool, o volume de álcool muito maior. Por quê? O fígado não vai conseguir metabolizar e a gente vai ter problemas e decorrências muito grandes. E o alcoolismo é um problema sério. Quando a gente fala que nós somos cachaceiros e cachaceiras, a gente está falando que somos produtores, que somos distribuidores, apreciadores de cachaça, não pessoas que bebem demais. Isso tem um nome que é o alcoolismo, e o alcoolismo é uma doença. E essa doença é muito prejudicial, porque ela prejudica o coração, ela prejudica o fígado, o pâncreas, e você beber demais, você pode, o seu corpo sofrer por isso. E aí, além do alcoolismo, que é uma doença, a gente está vendo aqui na pandemia, essa quarentena, o aumento dos casos de violência doméstica. Aqui em São Paulo, o Ministério Público de São Paulo revelou que 30%, o aumento de 30% nos casos de violência doméstica nesse período que a gente está confinado. E aí vale um destaque aqui que no Brasil, 20% dos lares têm apenas um cômodo. Então imagina só as pessoas que estão num cômodo com 4, 5 pessoas na mesma família. E o álcool é um grande impulsionador da violência doméstica. Mas espera lá, não vamos colocar culpa no álcool, vamos deixar bem claro que a violência doméstica existe um agressor. E a violência doméstica não é só a violência física, é a violência psíquica, é a violência moral, é o grito, é a então, assim, isso aumentou bastante. E aí, o que acontece quando a pessoa bebe demais? Segundo pesquisa da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, 49,8% dos casos de violência domésticas mapeado, o agressor estava alcoolizado. Então o agressor bebe demais, fica machão, fica violento e coloca a desculpa no álcool da violência que ele emprega à mulher. Então eu acho que é bem importante a gente estar atento a esse movimento, atento, ouvir muito o vizinho, pensar, ou conversar com as pessoas se está tudo bem, conversar com as mulheres. Então, porque a violência aumentou muito. E aí, eu tenho um dado muito importante também, que ele não, a violência doméstica é democrática. Essa mesma pesquisa da Unifesp diz que 17% das pessoas que foram violentadas pertenciam à elite. 33% à classe média e 50% à classe baixa. Ou seja, todo mundo sofre de violência doméstica. Muitas mulheres sofrendo e o álcool entra como um vilão, como um impulsionador disso. Então, vamos deixar muito claro que o problema não é o álcool e sim o agressor. Então, a gente tem que estar muito atento com isso. Falando sobre excesso, a gente teve uma recomendação da Organização Mundial da Saúde falando sobre a restrição de álcool na quarentena, a diminuição. Tudo bem, porque o álcool pode ser prejudicial se as pessoas beberem muito, então abaixar a imunidade.
E nesse momento, alguns governos começaram a querer restringir e até proibir o álcool em alguns lugares. Em Tocantins, eles estavam restringindo o consumo, a venda de álcool. Então, quem for de Tocantins, falam pra gente, manda aqui, escreve pra gente como tá o estado, se isso foi revogado ou não, porque eu li uma notícia sobre isso. E quando existem esses movimentos de restrição, até mesmo proibição, a gente sabe que tem tudo para dar errado. A gente acompanhou em vários momentos na história, principalmente na Lei Seca Americana, que foi uma lei muito cheia de moral, cheia de costumes, até com questões religiosas, proibiram álcool. E quando se proibiram a produção e o consumo de álcool nos Estados Unidos, houve um boom, assim, um acréscimo de bebidas clandestinas. Bebidas sem procedência, bebidas feitas em fundo de quintal, bebidas que a gente nem sabe o que tinha lá dentro. E aí começou uma coisa muito grande do tráfico. Então o tráfico não era a droga, cocaína, maconha, era o álcool. Então formou-se os gangsters, né? Então tem até filmes sobre Al Capone, pessoas lá, os gangsters vendendo álcool de forma clandestina. Então é muito importante a gente estar atento a isso, né? A gente sabe que o álcool tem as suas regras, e a gente tem que seguir as regras, mas restringir, proibir é um erro muito grande. E aí, falando um pouquinho de excesso, né, pra gente já ir fechando e finalizar essa conversa, a gente tá com excesso de live, né? Tá todo mundo aí, lives, e as lives sertanejas estão fazendo um papelão quando falo de excesso de álcool. A gente viu o Gustavo Lima, a gente viu o Eduardo Costa, pessoas bebendo muito, o Bruno, do Bruno e Marrone, bebendo demais. E aí isso, a gente tem uma restrição muito grande, o CONAR foi acionado por isso, né, como propaganda, porque as patrocinadoras de bebidas, as empresas patrocinam essas lives, são patrocinadas, e eles prestam um desserviço pra gente no mercado, porque bebem demais, dão um mau exemplo, acabam bebendo em demasia e é totalmente o que a gente prega, totalmente contra o que a gente prega, porque a gente prega beber com qualidade, e aí eu vou fechar falando o vídeo, falando sobre o movimento Doses Certas, que é um movimento que a gente faz parte, que a gente está apoiando desde o lançamento agora em janeiro de 2020, esse movimento que existe uma dose padrão. A dose padrão, ou seja, uma dose de cerveja, uma dose de cachaça e uma taça de vinho tem a mesma quantidade de álcool. Então, uma dose de álcool, 10 gramas de álcool puro. Então, essa dose é sempre importante a gente beber com dosadores, ter à mão. E no terceiro vídeo eu vou explicar como a gente beber com qualidade, como a gente se divertir com álcool, como a gente poder brincar aí, ter o álcool como algo prazeroso. Então, muito obrigado, até mais.